Agora, o próprio Rodrigo Guedes também protocolou ontem uma PL que pede a revogação do aumento salarial de vereadores de Manaus. Também, Bruno, nós entrevistamos o Rodrigo ontem, falamos a respeito deste caso, e eu perguntei, vereador, será que os seus colegas parlamentares, aqueles que se reelegeram e aqueles que deixaram o mandato, será que eles estavam passando fome realmente? Será que 15 mil reais de salário não é o suficiente? Fora a verba de gabinete que chega a 60 mil reais. E fora a ajuda de custo para o pagamento de telefone, pagamento de atividades parlamentares, de aluguel de carro, que está custando 18 mil reais. Será que não era o suficiente? E ele disse assim, Thiago, era mais do que suficiente. Realmente, hoje o vereador custa mais de 100 mil reais por mês aos cofres públicos e ele foi contra esse aumento. O Rodrigo Guedes chegou chegando, né? Ele era uma pessoa muito ativa à frente do Procon Manaus, tinha um trabalho muito interessante a respeito do combate ao preço abusivo, o aumento abusivo do preço da gasolina, né? Então, acho que, inclusive, essa foi uma das grandes plataformas dele para se eleger. Ele era muito atuante nesse sentido. E não, respondendo a sua pergunta pelo Rodrigo, talvez não fosse o suficiente 15 mil reais, imagina. Tem gente que trabalha aí o mês inteiro para ganhar R$1.000. 15 mil reais não é o suficiente, né? Clara, me admira de você fazer uma pergunta dessa. Eu fiz porque ele é um novo vereador, né? Então... imagina. É um outro tipo de vida que a gente não alcança ainda. E o que a gente falava ontem, né? Quem recebe um aumento de uma vez só de 26%? E aí o Rodrigo falou que a justificativa dos vereadores era que há mais de uma gestão... mais de um mandato de vereador não tinha aumento. Aí eu falei, olha, eu concordo muito que quem trabalha tem que ter o seu salário no final do mês e tem que ter, inclusive, aumentos constantes. Só que esses aumentos eles têm que ser pautados em alguma coisa. Tem que ser pautado na inflação, tem que ser pautado no aumento do salário mínimo. Os outros aumentos tiveram esse reajuste de 26%, porque só os vereadores... Mais uma vez, aquilo que a gente estava falando aqui sobre a família Valeico, a família da esposa do ex-prefeito Arthur Neto. Por que essas pessoas têm leis para elas? Por isso que as pessoas estão realmente com raiva de político, porque é um ser de outro mundo, que ninguém alcança, que pode fazer o que quer. E a população, que quem mantém esses políticos lá, que é quem paga os seus impostos, para quem eles deveriam trabalhar, está vivendo ao léu, sem poder interferir em absolutamente nada, e eles com todas as regalias possíveis. E o próprio Rodrigo falou aqui, tá, e Bruno, que vereador não é categoria. Né? Vereador não é que nem professor, né, que nem médico. Vereador não é categoria. Não é mesmo. Não é categoria. Então, um aumento de 26% nessa altura do campeonato, onde tem gente passando fome, não dá. E assim, né, vamos levar em consideração que agora eles estão de recesso e está todo mundo trabalhando, né, normalmente. E 3 meses, né? Pois é, e nem todo mundo trabalhando, porque, enfim, tem essa questão da pandemia. Muitos trabalharam home office, enquanto outros tantos tiveram que ir para a rua e não recebem um salário de 15 mil reais. Mas, enfim, vamos se ater aqui ao fato do Rodrigo Guedes ter protocolado esse PL. Então, na verdade, esse projeto de lei ele já havia anunciado, antes mesmo de tomar posse, né, no dia 1º, ele já havia anunciado que ele ia protocolar esse projeto de lei para suspender esse aumento salarial que passou de 15 mil para 18.900. A medida só passa a valer só em 2022, e tem um decreto do governo federal que diz que funcionário público ou de poderes não pode ter reajuste de salário até o dia 31 de dezembro por conta da pandemia. O Rodrigo Guedes justificou, né, esse aumento aí votado na Câmara Municipal como inoportuno e disse que as pessoas estão vivendo uma crise econômica e social muito forte e que, de uma certa forma, é uma agressão, né, à própria população. Ele fez ainda um apelo aos parlamentares, porque não adianta nada ele botar esse PL, protocolar esse PL, e não ser aceito pelos colegas dele de bancada. Então, ele precisa que os vereadores cumprem essa ideia dele e revoguem o aumento salarial como forma de nobreza, como gesto de nobreza à população. O que eu acho muito válido, desde já quero parabenizar o Rodrigo,
Não tenho político de estimação, não tenho nenhum tipo de contato com o Rodrigo. Aliás, tive contato com ele algumas poucas vezes, mas por questão profissional mesmo, enquanto ele era diretor do Procon Manaus. Mas sempre uma pessoa muito solícita, desde já quero parabenizá-lo. É um vereador que já chega atuante e a gente espera que ele se mantenha assim pelos próximos 4 anos, defendendo o interesse da população, que é a função de um vereador, assim como de um deputado. Muito bem, agora são 8 horas em ponto, nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho nós vamos falar mais uma vez a respeito deste decreto, né, que suspende aí o comércio não essencial no estado do Amazonas. Vamos também repercutir